Eu acho que para começar, a gente podia falar um pouco dos seus estudos nessa área, para a gente ir sincronizando para outros temas também relacionados, sabe? Até a parte de transmissão de futebol me interessa enquanto pesquisador desde o período de projeto do mestrado, depois a elaboração do mestrado, porque eu fui estudar a relação da Globo com a transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. E aí, enfim, até publiquei um livro sobre isso, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, posteriormente, né, a partir dos resultados da dissertação. E aí, entre a dissertação, né, entre o mestrado e o doutorado, eu fui olhar outros modelos, enfim, outros cenários de transmissão na Europa, aqui na América do Sul, especialmente também, enfim, tentar ver quais seriam os modelos aplicados, muito ainda ligado, né, à questão dos direitos de transmissão, mas aí sempre lidando também, né, com diferentes modelos de como essa transmissão ocorre, por quem ocorre, enfim, né, o que tem de mudança e promessas decorrentes disso. E aí, na tese, fui tratar de um modelo para regulação, né, das transmissões, considerando que a transmissão de futebol é algo de interesse social, que alguns campeonatos não podem estar restritos, ou alguns jogos, pelo menos, né, não podem estar restritos às formas de pagamento, né, para ter esse tipo de acesso. E aí, né, na tese, especialmente, eu fui comparar alguns países, né, o Brasil principalmente, mas pegar o caso brasileiro e a partir da elaboração do modelo ideal, ver como estava nas leis de Argentina, México, Uruguai, aqui na América do Sul, e Portugal e Espanha na Europa, considerando que esses dois modelos, né, de Portugal ainda é um modelo complicado e o da Espanha foi algo que foi mudando a partir de um decreto legal em 2015. E aí, nesses processos, né, como eu disse, a gente sempre acaba lidando com as promessas de novas formas de transmissão, seja pelos novos agentes, ou, e aí, né, no caso do Brasil, a coisa que virou comum de se falar, do fim do monopólio da Globo das transmissões esportivas, e também do ponto de vista tecnológico, né? Na área que eu atuo, que é a economia política da comunicação, a gente trata do padrão tecnoestético, né? Ou seja, o padrão da transmissão, que aqui no Brasil é quase que o padrão Globo, né? Constituído no audiovisual, de como isso acontece, quais as mudanças, qual o nível das mudanças, enfim. Até que ponto é um processo de teste e transição para um outro modelo, hoje é algo constituído, enfim, entre outras coisas, né? Questão geracional, vem sendo muito comum nos últimos anos, de como atrair o público mais novo, que não é afeito a uma transmissão tão grande quanto de 45 a 50 minutos por tempo, entre outros cenários que acabam aparecendo também na pesquisa, e acredito que vai te interessar especificamente nessa conversa. Então, eu já estou muito interessado mesmo, porque basicamente é muito do que eu vendo sobre para colocar em relatório e tudo nesse ano. Eu acho que a gente pode começar assim por essa questão da roupagem dos direitos. Por quê? Porque é uma coisa que começou a ser vista aqui no Brasil faz pouco tempo, na verdade, porque você vê, por exemplo, a Copa Libertadores até 2018, não tinha roupagem da competição da Copa Libertadores, pelo menos na TV aberta, era muito mais uma produção dos atuais detentores de direitos, e a Globo não mexia nisso. Até fazendo exemplo de 2019, tinha até uma produção própria para a Globo, por conta, né, que ela não aceitava que aparecer os os anunciantes na sua própria transição. Eu acho que a gente pode começar daí, até porque na Europa é uma tendência muito maior, porque a gente consome muitos produtos de futebol e de outros esportes internacionalmente que já vem com as transmissões com a sua roupagem certinha, com as câmeras de autoria da própria competição, né, com uma própria produtora fazendo sobre todo o gerenciamento de câmeras, toda essa parte. Eu acho que a gente podia
começar nesse aparelho, porque no Brasil, principalmente talvez na TV aberta, se demorou tanto por conta talvez de produção ou das próprias agências de ter uma roupagem para o seu produto. Sim, né, primeiro acho que é a questão de compreensão de que se a própria organizadora do evento, consegue, envelopar, né, digamos assim, né, deixar tudo certinho, é muito mais prático para todo mundo. Porque para quem produz é mais caro, eu estudei, junto com os alunos da graduação aqui da UFAL no período de um ano até agosto deste ano, a situação do campeonato alagoano que, envelopou, mas teve algumas aberturas também, no caso de uma transmissão específica de pay-per-view, mas é mais prático porque você controla qual o tipo de imagem que você quer. Pensando na situação pós 2018 com o VAR, você consegue aproveitar as câmeras da transmissão para o VAR, então é algo positivo também, né, para a própria competição e para o tanto que a tecnologia faz parte hoje da estrutura mesmo, né, do futebol, porque pode alterar decisões tomadas pela arbitragem dentro de campo, entre outras coisas, né. Então você consegue garantir o mínimo e se a gente pensar do ponto de vista periférico do futebol profissional, você consegue ter a garantia de transmissão, porque, enfim, ainda que seja mais caro, mas independentemente de acordo comercial, você tem ali um modelo estabelecido. E aí você pode transmitir em canal do YouTube e entre outras plataformas próprias, né, algumas opções a mais que a gente tinha nos anos anteriores com a Eleven Sports, MyCojo, especialmente. E aí, para quem adquire, também é muito mais prático, né, porque acaba sendo mais barato, porque você compra o produto, né, o programa midiático fechado. É pelo menos a parte que seria mais difícil da transmissão audiovisual, da geração de imagens, porque você só retransmite aquilo ali. Então você consegue baratear bastante isso, né. Então, como uma comparação, né, se a gente pensar que adquirir por muito tempo, né, adquirir filmes ou séries de fora era algo muito mais barato do que produzir aqui ou mesmo, né, adquirir, de algumas produtoras, enfim, né, você acaba, diminuindo a quantidade, de trabalho envolvido, né, você acaba terceirizando o produto direto e aí você pode fazer transmissão, de tubo, você pode, enfim, né, você acaba tendo o mínimo possível de ajuste, óbvio, necessário para casar som e imagem, mas, você acaba tendo menos gasto nisso, né, você não precisa contratar uma produtora, porque isso já está no pacote, que você adquiriu, da transmissão, dos campeonatos, então também fica mais prático. E para quem consome, né, para nós, torcedoras e torcedores, isso também acaba ajudando bastante, porque há uma tendência de, independentemente da plataforma que você acompanhar, né, e a gente está falando agora em 2023 de uma transmissão que é multiplataforma, você não tem grandes mudanças do ponto de vista do que seria a transmissão audiovisual. Aquela coisa que antigamente o pessoal, assistia o jogo num determinado canal e desligava, colocava no rádio, né, colocava no mudo, escutava no rádio. Hoje você pode, deixar esse tipo de transmissão de uma outra forma, você tem certa autonomia, porque a imagem não vai ser diferente, ainda que a gente tenha que considerar o delay por questões tecnológicas, né. Então, para quem consome também você tem um elemento, maior, enfim, né, para quem organiza tem também a questão de poder colocar as marcas do torneio, né, a questão da Conmebol Libertadores, então acaba sendo mais prático para todo mundo. Ao mesmo tempo que o que a gente tinha, né, o que foi constituído com o Grupo Globo, historicamente no Brasil, foi uma tentativa mesmo de, construir ou reforçar o padrão de uma líder de mercado, para isso se tornar uma barreira à concorrência, né. Então, se a gente teve Palmeiras e Atlético Mineiro, né, para dar um exemplo das oitavas de final da Conmebol Libertadores, que a câmera foi lá em cima do Allianz Parque. A Globo vai lá e fala, né: "A transmissão é centralizada". Tem muita gente reclamando, mas a culpa não é nossa. Isso, acaba representando uma barreira de mercado concorrencial, porque a gente não está acostumado a esse tipo de transmissão, a esse modelo, a falha com a determinada quantidade de câmeras, enfim, né, a ponto de, no caso da Libertadores, o pessoal reclamar do SBT, sentir saudade da Globo
não só na narração do comentário, mas também na qualidade de imagem, mas assim, isso não era algo relevante. Aconteceu algo semelhante com Carioca na Record, que aí também era gerado pela produtora, né, que gerenciava os direitos do Campeonato Carioca, pelo menos naqueles 2 anos iniciais, sem o contrato com a Globo, né? Foram para a Record. Então, assim, né, tem também algumas questões que, ainda que sejam mais práticas, a gente tem um costume de assistir a partir de determinada condição, né, os jogos, mesmo que a gente considere que a gente tem poucas produtoras, né, que são contratadas para gerar essas imagens no Brasil, né, na verdade, fazendo o contato certo e tendo alguém com experiência na direção de imagens, que é algo relevante também para esse tipo de transmissão, você consegue ter um padrão de transmissão que é o de costume para qualquer torcedor ou torcedora do país, né? Mas isso também, acho que a Libertadores é o exemplo, isso também requer determinada experiência, enfim, entender que você precisa contratar o trabalhador, a trabalhadora devida, né, que tenha costume com isso, para não gerar um choque tão grande como às vezes gera. Mas, assim, né, de forma geral, com alguns anos de experiência, com as pessoas certas para contratar, eu pelo menos avalio que a gente tem um benefício para os diferentes agentes envolvidos, né? Desde aquele que está organizando ou produzindo, né? Que é o contratado para produzir o programa midiático Futebol ao Vivo, até para a gente que tem a possibilidade de consumir isso, né? Enquanto torcedor e torcedora, de uma maneira que não tem grandes diferenças, né? Isso é fundamental em tempos de VAR, né? Que a gente precisa acompanhar o replay para ter uma ideia, ou pensar pelo menos, né, no que pode ser a decisão da arbitragem. E até melhor dessa forma também, porque é uma questão de organização fica até mais organizado. Você deu o exemplo do Alagoano, porque eu percebi, pelo menos no começo, um pouco das transmissões também, que você ia no pay-per-view do stream, tava com a roupagem e tal, mas quando era na TV a cabo, né, o pay-per-view da TV a cabo era com a roupagem da produtora, né, era com a roupagem que fizeram para o Campeonato Alagoano. Para a gente ir para um cenário mais internacional, eu acho importante, até como uma análise para o nosso próprio campeonato que está vindo aí, a discussão da liga, mas não é exatamente da discussão da liga, estou falando mais da discussão dos direitos do campeonato. Para se ter uma ideia, lá na Europa, claro, está se falando um pouco de uma estagnação dos valores do campeonato, né? Por conta das renovações que estão sendo feitas lá. Na Alemanha, da Zone Sky, também a mesma coisa na Itália, né? Que viu-se uma leve estagnação, que até eu vou falar chefe porque eu não estou vendo uma palavra melhor agora, né? O De Laurentiis lá falando que podia acabar com o futebol italiano por conta, né, dessa redução foram 27 milhões por ano, que vai ser um novo contrato do ano que vem. Então, e até teve aqui um pouco da Globo falando que podia diminuir o preço, né, que ela está querendo pagar, que já até saiu na mídia propostas. Então, no final das contas, eu queria você entender que se o futebol, com a sua máquina, assim, ó, pelo menos na máquina de dinheiro, você vê se está chegando ao ponto de fato, até por conta da pandemia também, que teve uma análise sobre isso, se chegamos ao ponto de fato de estar nessa estagnação ou se vê de alguma forma que ainda isso pode mudar. A gente tem que colocar o futebol dentro do contexto socioeconômico, né? Nesse caso, especialmente econômico, que ele está, né? Que está também. Então, se a gente pensa em agentes de mercado ligados à transmissão audiovisual, realmente a gente teve os agentes do streaming, né? Você citou DAZN, pode pensar em Prime Video, Paramount Plus, enfim, né? Além das variações de quem já transmitia, né? Tudo que envolve Star Plus, que é da Disney, entre outros agentes. Mas a gente teve um boom, né, de acesso e de consumo desse tipo de material com a pandemia, questão óbvia, né, a coisa do fique em casa, e do consumo muito mais difícil, né, de ficção, o próprio futebol ficou um tempo sem ter jogos, enfim.
Isso acabou gerando maior consumo e o próprio mercado ligado ao streaming imaginava que isso seria uma tendência de crescimento, né? E a gente vivencia, né, o 2023 com praticamente todas essas plataformas tendo resultados abaixo do que elas esperavam e repensando o tipo de negócio globalmente, né? Aliás, né, não só 2023, se a gente pensar que a DAZN, ali no processo inicial da pandemia em 2020, refez todo o seu modelo, né? No caso do Brasil, se desfez de transmissão da Copa Sul-Americana, deu uma recuada na transmissão de vários torneios, né? Enquanto empresa global focou mais, acho que no Japão, que é uma sociedade com a transmissão da Liga Japonesa, e em alguns lugares da Europa, né? Então, eles reduziram a atuação para poder sobreviver, né? E aí, só agora, ao contrário das outras plataformas que entraram de 2022, 2021 para cá, eles voltaram, né, com um pouquinho mais de fôlego, inclusive no mercado brasileiro. As outras tiveram que fazer recuos em relação à proposta, né? O Prime Video demorou em mais de um ano a questão de produção de ficção brasileira aqui, né? Tinha contratado o Silvio de Abreu, que era o responsável pelo setor de dramaturgia, teledramaturgia da Globo, aí demitiu, aí, enfim, adiou um pouco esse processo, porque o crescimento não foi tão esperado em vista do investimento altíssimo que foi feito ali em 2021, 2022, na entrada dessas plataformas. E aí, esse é o primeiro elemento, né? Nem todo mundo vai soltar dinheiro à torta e à direita sem ter qualquer tipo de consequência numa situação em que, após, especialmente 2022 para cá, as pessoas voltaram a trabalhar mais presencialmente, a ter menos tempo conectado, né, em comparação, conectado para consumo de audiovisual em comparação ao que se tinha antes. Então, era um movimento que, se tivesse tido uma análise mais ponderada, talvez fosse o mais natural, né, de pensar, opa, a gente não pode investir tanto num cenário desse. Então, esse é o primeiro aspecto. A segunda coisa é que, dentro de um processo, desde os anos 2000, especialmente para cá, de maior transmissão de conteúdo internacional, inclusive do futebol internacionalizado, a gente consegue ter comparação a futebol de maior qualidade, a futebol de menor, onde tem um pouquinho mais de concorrência, onde não tem, enfim. O que a gente observa é a Premier League centralizando, né, esse mercado. Então, mesmo quando a Premier League não consegue internamente ter maiores ganhos, acho que os últimos dois acordos de direitos de transmissão, nos últimos dois ciclos, ela não consegue ganhar nada mais no mercado nacional. Ela tem ainda um potencial de crescimento muito grande no mercado internacional. E é aí que a Premier League vem ganhando cada vez mais dinheiro dos direitos de transmissão. Mas o dinheiro que é oferecido para a Premier League é aquele que é retirado de outros investimentos. Então, se eu quero focar na transmissão do campeonato inglês por ser o mais competitivo ou melhor, né, em termos de jogadores, e tem time que está lá no meio de tabela contratando o jogador que se destaca nas ligas europeias, né, nas outras 3, 4 relevantes da Europa, isso acaba trazendo um problema para os outros mercados também. A La Liga na Espanha tenta se reestruturar, enfim, constituir algo melhor. A gente olha para a Liga Italiana, é extremamente complicado. A francesa tem um problema de base, né, que é a concentração no PSG, e a alemã tem um modelo à parte, né, que até devo estudar um pouquinho com mais atenção agora no final do ano, numa parceria de artigo com uma colega de pesquisa, mas que tem um funcionamento à parte, que é algo que se considera no meio, digamos, nessas 5 grandes ligas europeias. Pode falar, você ia falar algo? Ah, tá, sim, é porque é interessante como é que se construiu, pelo menos das questões das ligas internacionais. Até porque a Premier League não fez nenhuma licitação nesse período, né, que está agora, por conta que ela teve um receio de não ter as mesmas propostas que teve no ciclo anterior, perdendo dinheiro. Então, ela preferiu continuar com os mesmos detentores para chegar agora, que vai, eu acho que é no 25, 26, para ter uma nova competição, para até vai ter mais jogos, pensando em mais players e tal. E também interessante da Bundesliga aqui, porque, né, a, o modelo anterior, né, era muito ligado ao Fox Sports por conta de uma parceria global que eles tinham, e depois da pandemia teve, é claro, aquele processo da Fox Sports e ESPN,
e eles não preferiram renovar esses direitos indo totalmente para o streaming com algum outro jogo na TV aberta, né? E aí agora fez um novo processo por conta disso, assim, diversificando, né? Colocando em vários players diferentes a transmissão da Bundesliga, né? Isso. E esse é um bom exemplo, porque acho que é o exemplo de liga que menos se desespera para as coisas, né? Talvez até pelo modelo que o futebol se constitui lá, enfim, né? Um controle um pouco maior e uma busca pelo coletivo também. Porque se a gente pensar, a França teve problema seríssimo uns 2 anos atrás, ao assinar um pacote, né? Eu acho com a Media Pro, que era muito maior, o maior da história, e não houve recurso suficiente para bancar isso, e eles tiveram que ir para alternativas. A Itália pensava que ia conseguir um modelo extremamente inovador, enfim, notou que os clubes na liga apostou em venda para CVC Capital, venda de parte desse porcentagem desses direitos de transmissão, e isso não está rolando, né? Não tem um retorno como imaginado, sendo que os clubes já passaram 20% do que eles poderiam ganhar para um agente externo ao futebol, e isso vai gerar problemas sérios de concorrência, competitividade. Não é à toa que na Espanha, quando a La Liga resolveu fazer isso também para se capitalizar imediatamente, alguns clubes da Espanha não toparam esse acordo, acho que 3 clubes. E aí a gente vai tendo uma série de problemas quanto, de novo, né, eu comecei falando nisso, em relação às promessas e à realidade. Então, para prometer o que vai acontecer é muito tranquilo, né? Mas é necessário considerar que o mercado de audiovisual ele sofre os efeitos do mercado de capitais de uma maneira geral, né? Do capitalismo de uma maneira geral, e dos mercados locais também, né? De algumas crises econômicas que podem ser internacionalizadas e outras que sejam muito específicas de cada país, de como eles se colocam no mercado internacional. Então, quem pode, como a Premier League, né, dar uma pausa e esperar essa pequena queda do mercado audiovisual para poder negociar melhor depois, faz. Quem não pode, acaba tendo que se capitalizar antes e perder dinheiro em médio prazo, né? Quando não em curto prazo. Então, no ataque a Champions League vai tentar mudar o modelo dela, efeito também da Superliga Europeia, né, da tentativa fracassada da Superliga Europeia. Ninguém sabe se isso vai ser algo que vai ser positivo, né, do ponto de vista de competitividade e da atração do público, mas é uma aposta. A própria Copa do Mundo FIFA de futebol masculino vai mudar, né? Vai ter uma ampliação justamente para atingir mais mercados e, consequentemente, se tiver perdas nos mercados tradicionais, a entrada de novos mercados vai ajudar nisso, né? Nesse processo de expansão financeira, ou pelo menos, né? De não cair. E aí, basicamente, o que a gente vai ter é justamente isso, né? As apostas, especialmente na expansão, não necessariamente de novos agentes para transmitir nos mesmos mercados, né? No mercado local, no caso, campeonatos nacionais, mas pensar numa expansão no mercado internacional. E aí esse é o ponto que o Brasil patina há muito tempo, né? Hoje, se não me falha a memória, os clubes no Brasil ganham cerca de R$ 1 milhão por ano para a transmissão da Série A no mercado internacional, que é algo muito pouco, é algo muito pequeno, né? Pode ser que eu esteja confundindo com dólares, mas ainda assim, se for 1 milhão ou 5 milhões é menos do que 5, 6 milhões é menos do que os clubes ganham na Série B no atual contrato no mercado nacional. E aí o Brasil tem um caminho para expansão muito grande no mercado estrangeiro, mas precisa vender melhor o seu produto. Não à toa que, por exemplo, o John Textor, a figura de frente, né, da Eagle Group, que toma conta do Botafogo, que já estou na transmissão, né, já foi sócio da transmissão internacional do futebol estadunidense ou para a transmissão de campeonato de futebol lá nos Estados Unidos, ele tem um interesse particular nisso, já deu entrevista neste ano falando disso. Porque o futebol brasileiro sempre foi muito mal trabalhado enquanto um produto interessante de venda no exterior. A gente vê a La Liga tentando isso com Javier Tebas, especialmente nos últimos 5, 6 anos, atuando, dando entrevista, enfim, tentando fazer com que a La Liga seja um produto interessante, independentemente de algum jogador
brasileiro, italiano, argentino, enfim, que tenha destaque no campeonato de lá. O Brasil basicamente começou a fazer isso no atual contrato, né, que, se não me engano, direitos internacionais, após um problema da empresa inicialmente contratada, isso vai começar para valer esse novo contrato apenas em 2020 para 2021. Né? Então, é quando você tem uma preocupação melhor de como lidar com o Campeonato Brasileiro, de vender o Campeonato Brasileiro, sem ser apenas na Globo Internacional, Record Internacional, né? De ser um paliativo só para ter. Né? Então, você tem algum processo muito recente, tem uma margem muito grande no caso do Brasil. Para as outras ligas europeias, isso é um problema, como eu disse, porque a Premier League acaba fazendo isso historicamente muito melhor e tem uma competitividade maior por conta da possibilidade financeira, né? O modelo de direito de transmissão, a repartição é muito melhor do que os outros lugares, e aí isso gera um conjunto de problemas. Então, basicamente, é isso, né? Tem que analisar o contexto, a concorrência no programa midiático futebol, agora internacionalizado, mas também ver, tentar evitar o caminho das falsas promessas, né? Que pode ser um problema seríssimo para o Brasil, porque, enfim, né, a proposta das duas ligas aqui é de compra de percentual de direitos comerciais, né, não só direitos de transmissão, mas, enfim, de direitos comerciais por um tempo de 50 anos, que é tempo demais, ainda que se haja a promessa de trabalhar melhor esse produto, enfim, né, que isso possa se dissolver em médio e longuíssimo prazo, mas é necessário olhar com um certo cuidado também, como é o caso italiano, pelo menos deveria deixar como lição. E é até interessante também, porque pelo menos o produto brasileirão internacionalmente era uma coisa da Globo mesmo. Mesmo por essa questão da Globo Internacional, Sport TV Internacional, Premier Internacional, até as próprias emissoras estrangeiras teriam que contratar de alguma forma a Globo para conseguir fazer essas transmissões, por isso que teve muito tempo as transmissões com a roupagem daqui, a mesma coisa, né? Você via o que era a Globo da TV aberta, era a mesma coisa lá, só que você, claro, mudava o idioma para inglês, né? E até uma outra análise assim também, por uma questão, mas é questão estrutural da internet italiana, né? Que eu estou falando mais da Série A, isso evidenciou muito, né? A internet de lá, os problemas estruturais, por conta de praticamente 7 de 10 jogos da Série A italiana serem exclusivos em streaming. Então, isso também foi para um outro lado que também foi até contestado pelo próprio governo, né? Várias vezes executivos da DAZN teve que se reunir lá para dar satisfação também, né? E na verdade, agora eu quero que a gente vá para um lado mais do futebol feminino, porque até a gente viu assim que geralmente quando se tinha as transmissões eram mais um produto assim, vai, Copa do Mundo. Futebol local e internacional não tinha muito espaço. Quando veio o boom da Copa de 2019, teve uma audiência considerável, por conta também da Rede Globo transmitir, eu acho que foi até pela primeira vez, que eu não me lembro, mas pelo menos não tinha a Band, era uma coisa exclusiva da Globo, como a Globo tem maior alcance assim de locais, de até audiência, é claro que isso vai ser muito evidenciado. E teve a construção histórica a partir de 2022. Não, vamos falar 2021, né, que teve a Champions League feminina sendo vendida globalmente, né? Que foi assim que a DAZN continuou aqui no Brasil, por não dedica ao Brasil, claro, mas foi por esses contratos globais que envolviam o Brasil de alguma forma, né? Por exemplo, a questão estrutural das competições internacionais estão entre dois players, a Disney com a ESPN Star Plus e o DAZN. Basicamente é isso no futebol internacional. Se diversifica um pouco aqui, por ter vários campeonatos estaduais, mas você sabe muito bem que pelo menos nesse ano teve um problema nas transmissões do futebol feminino por conta daquele processo da Zone Eleven e tal, né, que a DAZN comprou a Eleven e acabou isso afetando de alguma forma no atual contrato, né, sendo que eles cancelaram tudo, até porque não existe nem mais a plataforma deles, né, a Eleven praticamente acabou no Brasil, foi tudo desmembrado por FIFA Plus e
por conta da parceria, né? Porque que eles tinham pelo menos na questão de estrutura. Então, eu queria essa construção, né, de como que foi nesse período que não tinha tanta audiência, né? E também não tinha o alcance da própria mídia, e que foi construindo isso para a gente conseguir minimamente ver seja o nosso time feminino, seja os campeonatos estrangeiros que têm mais qualidade, essa construção do futebol feminino ser mais visto. Até bom que eu estava olhando isso. Vai ter um seminário sobre futebol e gênero na UFPE, agora no início de dezembro, sobre futebol, gênero e mídia, na verdade. E aí estava pegando o recorte só do Campeonato Brasileiro da Série A1, né, começa em 2013. E aí isso dentro de uma pesquisa mais ampla de levantamento das transmissões. A gente até colocou de futebol no meu grupo de pesquisa com Intervozes. A gente está com alguns dados sobre estaduais, campeonatos internacionais e de seleções aqui para o Brasil e os campeonatos nacionais, né? Porque a gente começa em 2012 e ainda tinha a Copa do Brasil de futebol de mulheres. E aí dá para perceber, né? O meu recorte vai ser só a Série A1 do brasileiro, mas dá para perceber que, inclusive, algumas edições não têm transmissão nenhuma. Aí, de início, como um esforço naquela parceria com a Caixa, né, que é patrocinadora master do Brasileiro de Futebol de Mulheres, a gente vai ter a transmissão na TV Brasil, né, meio que uma contrapartida do governo, enfim, coloca na TV Brasil, em alguns momentos ali espaços, Sport TV, Band Esportes, Fox Sports, enfim, alguns jogos ali, depois a parceria com o Twitter, com transmissão de algumas partidas também, já também, né, numa tentativa dos patrocinadores, especialmente a Caixa, mas depois Guaraná Antártica, entre outros, de garantir o mínimo para a transmissão, né, meio que quase que uma compra do horário para ter aquela transmissão. E como você bem falou, isso vai mudar a partir de 2019, né, um aumento substancial dessa atenção para a transmissão de futebol. Então, a gente vai ter um pacote mais fechado, TV aberta, TV fechada, um pacote mais ok, com o grupo privado, né, a Band, pelo histórico de transmissão e de interesse nisso desde a época da produtora do Luciano do Vale, nos anos 90, com campeonato, né, a Paulistana, Campeonato Brasileiro, enfim, uma tentativa ali, então, retorno disso, e aí a Sport TV transmitindo também em TV fechada, até que a gente chega deste ano com enfim, né, com os outros jogos passando ali no MyPujo Eleven Sports, a partir da parceria da CBF para garantir todos os jogos transmitidos, inclusive Série A2, é uma tentativa de Série A3 com o surgimento da terceira divisão também. E aí o novo acordo com a Globo acaba externalizando um problema, né? Porque é algo que já reflete também no caso da Copa do Brasil, sobre os novos acordos do ano passado para cá, que é a falta de investimento para transmitir todos os jogos, e alguns desses jogos ficarem a critério das equipes mandantes. E aí, independentemente de lei do mandante, mas assim, é muito mais um acordo mal feito, na minha visão, pela CBF, de não ter essa possibilidade contratualizada, porque inclusive jogos da Copa do Brasil de futebol masculino não tiveram transmissão neste ano, porque a Globo não permitiu, acabou que a permissão era muito jogo a jogo. No caso do futebol de mulheres, isso nos leva a uma realidade ainda mais cruel, porque nem todo mundo tem a possibilidade de fazer a transmissão no modelo, nem mesmo MyCujo Eleven Sport, de ter uma câmerazinha ou um celular transmitindo, ou dois, para isso. A gente vai ter o Avaí Kinderman, por exemplo, fazendo a transmissão quase que com a narração de rádio numa transmissão de uma câmera só, né, em jogos da primeira fase da Série A1 do feminino e do futebol de mulheres, e alguns jogos nem isso tendo transmissão, né? Talvez, com muita sorte, ter transmissão de rádio ou a gente tendo que contar com alguém em aplicativos de apostas ou aplicativos de acompanhamento minuto a minuto ali acompanhando, e às vezes nem isso, né, da gente ter que esperar o final do jogo para ter no aplicativo o resultado da partida. É como se a gente tivesse caminhado para uma transmissão completa e que depois, por conta de maior interesse de agentes importantes no mercado de transmissão aqui no Brasil,
a gente desce um recuo porque esses agentes não estão interessados em transmitir os 8 jogos da rodada da primeira fase. Ele só quer transmitir, ele quer preencher a grade do Sport TV, nesse caso. Com isso, e no caso da TV aberta, só vai transmitir um jogo por rodada a partir do mata-mata, né? Então é algo bem delicado, porque o aumento de interesse fez com que mostrasse que não há um aumento de interesse em todo o campeonato, né? Mas em algumas partidas especificamente. E aí isso gera um problema sério que, na minha visão, é um problema da CBF ao vender esses direitos, e é um problema de não compreender que, infelizmente, ainda é um campeonato periférico. Então é necessário que a CBF, enquanto organizador do torneio, pense em alternativas para que todos os jogos tenham uma mínima estrutura, que, por exemplo, era a mínima estrutura que a Federação Alagoana de Futebol garante no futebol masculino há 7 anos, se eu não me engano, e que vem tentando no futebol de mulheres fazer o mesmo, né? Teve no dia dessa gravação, ontem, a final do campeonato, aliás, anteontem, né, na quarta-feira, a final do campeonato da Alagoana de Futebol de Mulheres, que teve transmissão na Band, na afiliada da Band aqui na TV aberta, acho que pela primeira vez, com a transmissão de um torneio de futebol de mulheres local na TV aberta, mas que tinha lá a transmissão no YouTube da FAF TV, ou quando existia o canal da FAF TV no Eleven Sports, né? Então, assim, a responsabilidade da organizadora, sabendo dessa conjuntura, garantir por contrato que os jogos que não forem ali sejam em outro lugar. O YouTube continua aí, né? Mesmo que Maicujo e Eleven Sports não transmitem, e a gente tem nas séries C e D a experiência de plataformas de streaming bem precárias, conseguindo a transmissão, mesmo que seja via pay-per-view, né? Mas aí é melhor do que nada. Tem o OneFootball transmitindo alguns jogos pagos de Copa do Nordeste, né, por jogo. Foi assim com o Alemão também em outro momento. Acho que a gente tem alternativas, ainda que mais precarizadas, de garantir pelo menos uma câmera ali acompanhando e não deixar isso à mercê dos próprios clubes, porque tem clube, enfim, no futebol, na Copa do Brasil já é assim, imagina na Série A1 do futebol de mulheres, que o investimento acaba dependendo muito da estrutura. Se for um clube de camisa no masculino, vai depender muito se o clube no masculino também também está na primeira divisão, né? O caso do Ceará deste ano é um absurdo o caso de como se trata o futebol de mulheres, mesmo na primeira divisão aqui no Brasil, né? Então depende muito do investimento vindo do masculino, com as raríssimas exceções que não à toa o Corinthians domina o cenário de futebol brasileiro e sul-americano há muito tempo, e aí só considerando o tempo de fim da parceria com o Audax para cá, né? Então é um outro cenário, enfim, de autonomia, é uma outra situação que precisa ser considerado por quem organiza os torneios, né? A gente pode dar como exemplo que a Champions League de futebol de mulheres tem jogos transmitidos de forma gratuita no YouTube aqui no Brasil, porque há uma compreensão, creio eu, que esse produto por si só não ia conseguir ter ainda, não tem ainda uma visibilidade para poder vender pelo pay-per-view. Então é necessário que você tenha algumas transmissões gratuitas para atrair o público que ainda é de nicho, infelizmente, para quem sabe no futuro, com a construção, né, de tudo isso, né, que envolve o mercado de transmissão de futebol de mulheres no Brasil, para que, quem sabe, em médio prazo, se consiga ter a possibilidade de cobrar para ter, para que se tenha o público a transmissão desse jogo, enfim. Além de outras possibilidades, né? Quem tem a Champions League na TV aberta, na Champions League de futebol de mulheres, para isso é necessário eh, dar de graça o produto inicialmente para construir esse nicho de público para futuramente ter mais interesse dos agentes de mercado tradicionais e, quem sabe, depois, né, poder ter o pay-per-view mais ligado a isso, né? Porque, para mim, encerro com isso, é um absurdo que o Grupo Globo não tenha aproveitado a aquisição da Série A1 do feminino para colocar no pacote Premier, por exemplo, né, em um momento de diminuição de jogos transmitidos naquela plataforma paga, que até pouco tempo atrás era praticamente a única plataforma paga com o conjunto de jogos como se tinha, ainda que o Wave Plus existisse desde ali 2012, 2013, 2014, enfim. Mas é algo que me preocupa bastante, né? Porque precisa caminhar de forma mais coletiva, e como é um processo, enfim,
volto a dizer, né, a Série A1 do brasileiro começou em 2013, né, brasileiro de futebol de mulheres. É um processo muito recente, daria para fazer isso de uma maneira coletiva, pensando nos níveis ideais, tanto para a competitividade, quanto para a divisão de transmissão, enfim, quanto o apoio, né, a CPF está muito longe de ser pobre para não conseguir bancar uma transmissão mínima de jogos do futebol de mulheres aqui no Brasil, né, mas ela prefere terceirizar para alguém para falar que é o maior acordo de transmissão que está no Grupo Globo agora e tá nem aí para que se alguns desses jogos estão sem transmissão ou com transmissão precarizada. Até essa fragmentação do, dos direitos e tal, teve até uma tentativa de colocar como se fosse esse modelo pay-per-view, porque tava até, eles falaram antes, quando iniciaram, eu tô falando assim da Champions League feminina, né, globalmente, que seriam 2 anos com tudo gratuito, depois seriam alguns jogos. Aí houve até um recuo nisso, né, o UEFA pressionou para que não tivesse isso, porque ainda não era o momento e tal, e no final das contas, a rodada dessa semana teve todos os jogos gratuitos no YouTube, vai continuar da mesma forma até o final do contrato, provavelmente. E, bem especificamente, só nos países tipo Espanha, tem uma transição de time espanhol aí, sim, que acontece, de ser só um pay-per-view na TV paga, que tem os canais lá também. E foi mesmo, mais ou menos essa construção mesmo, porque os campeonatos estaduais, especificamente, também foram fragmentando, né? Foram fragmentando as transmissões e não vai ter o Paulistão no ano que vem, né? No pay-per-view, ainda vai destacando sobre isso. Mas aí o foco é mais falar da Copa, porque mesmo a Copa sendo na Austrália e Nova Zelândia, né? Que para o nosso fuso não é compatível, teve uma audiência considerável e um marco também que foram todos os jogos sendo transmitidos de alguma maneira que antes não tinha. Então, eu quero que ver como essa construção, né, dessa nova fase, porque foi um embrião de 19 e 23 é uma tentativa agora de consolidar esse nicho, por enquanto é um nicho, né, e como você vê que pode ver ao longo dos anos com essas, né, 2009 tendo uma boa audiência, 2023 consolidando mais mesmo, se sejam alguns jogos na Globo, acho importante, sabe? Sim, sim. Tem um interesse maior do Grupo Globo, meio que tentar ser protagonista em determinados temas, assim, né, em determinadas pautas sociais. Acho que teve uma mudança, quase que linha editorial mesmo, nesse sentido, que a transmissão do brasileiro da Série A1 do brasileiro feminino entra nisso, a transmissão da Copa do Mundo, ainda que não todos os jogos no Grupo Globo também. Se a gente pensar, né, os jogos pan-americanos não foram transmitidos pelo Grupo Globo, mas os para-pan-americanos vão ser transmitidos pelo Sport TV. Então, primeiro tem isso, né, um olhar num produto que, do ponto de vista de linha editorial, é interessante construir, né, felizmente, enfim, frente a vários avanços de lutas sociais decorrentes disso, ainda que, ao mesmo tempo, a gente tem uma resistência muito grande nisso, por conta também, né, do que aconteceu nos últimos anos no Brasil, do ponto de vista político e ideológico. Mas, assim, você tem um direcionamento, uma preocupação maior nisso, né, em dar visibilidade a que o próprio Grupo Globo tornava invisível, né? Então tem uma construção aí de atender a certas expectativas. Então isso é relevante, ao mesmo tempo que a gente tem, no caso brasileiro, né, nesse processo que eu falei lá no início, de uma transição para uma outra situação, a gente tem uma transição, eu acho que hoje uma construção um pouco melhor de novos agentes do ponto de vista das agências publicitárias, né, as agências de marketing. Então a gente tem a Live Mode, que é responsável pelos torneios da FIFA no Brasil, Campeonato Paulista também. A gente tem o Brax, né, a Brax, que é responsável pelo Campeonato Carioca, a placa publicitária Campeonato Brasileiro. E aí os dois estão divididos entre os dois coletivos de futebol, né, de clubes de futebol, porque não dá para falar de duas ligas necessariamente. Entre outros agentes mais novos que estão ali, a N Sports, do grupo Netshoes,
a Live Esportes, né, que é do Palomino, ESPN, perdão. Enfim, a gente tem um ciclo diferente dessas agências de publicidade, a gente saiu da Trafic, da Clef, entre outras, que aí elas surgem também no que é possível nessas, a Live Mode, que era Top Sports, que era esporte interativo, enfim. Já tem uma experiência mais focada no que seria o alternativo, né? Não contra-hegemônico, mas enfim, o alternativo desses direitos, e aí é uma visão diferente sobre relação com a espectadora e o espectador, porque havia uma necessidade, acho que o caso da Top Sports Live Mode é muito interessante quanto a isso, porque havia uma necessidade de criar uma relação próxima a torcedor e ao torcedor, notou que eles foram lá buscar a Copa do Nordeste e bancaram literalmente a Copa do Nordeste na volta dela, especialmente no ciclo de 2013 até o ano passado, aí quando eles saíram, os donos montaram a Live Mode e usaram a Copa do Nordeste quase como um laboratório, até adquirirem direitos importantes como assim, os direitos de serem agência de publicidade e de marketing do Paulistão e da FIFA aqui no Brasil, e aí, enfim, uma divergência lá com a CBF, foram tirados da Copa do Nordeste. Nesse caso, isso é importante porque a Live Mode, com essa experiência de lidar com alternativo, vai focar tanto em termos de conteúdo, quanto de quais campeonatos, quanto de forma de transmissão, vai ser um agente relevante nisso, com suas contradições, para lidar com os torneios de futebol de mulheres, com a Copa do Mundo de Futebol de Mulheres, de uma maneira também bem diferente do que a gente tinha costume, porque aí casou com os interesses de uma plataforma de streaming, né, do canal da Cazé TV no YouTube, que vai ali abocanhando o que dá, né? Então, as Copas de Futebol Masculino de Base, né, transmitindo sub-17 agora com o Sport TV, a Copa do Mundo de Futebol de Mulheres, todos os jogos na Cazé TV, já que um pouco mais da metade deles já está no Grupo Globo, na Sport TV, e Globo, basicamente, foi na questão da Globo focar seus recursos naquilo que é mais importante, né, nos jogos mais importantes, não é à toa que vai reproduzir isso na Copa do Mundo masculina de 2026, Cazé TV transmitindo agora eliminatórias africanas, enfim, entre outros, transmitiu o Pan-Americano, que foi o que sobrou, e outra parceria estabelecida com o Comitê Olímpico Brasileiro. Acho que é muito nesse cenário de novos agentes permitidos pelas tecnologias digitais, num cenário que o Grupo Globo percebeu que não dá para gastar tanto dinheiro como gastou ali em 2007 até 2018 para ninguém transmitir nada, né? Às vezes nem transmitir o torneio, mas era para evitar qualquer tipo de concorrência na transmissão esportiva. Eles perceberam que isso é muito danoso para eles próprios enquanto players de mercado, porque eles não têm condição de fazer crescer isso, né? Não tem receita, não tem aumento do ponto de vista de receita publicitária suficiente para dar conta disso. E, ao mesmo tempo, esses novos players da internet vão cobrindo as brechas que foram aparecendo, né? E aí, como é tudo envelopado, né, como a gente comentou antes, eles não precisam gastar naquilo que era mais caro com a transmissão em si, né? Eles gastam com narração, programas, enfim, com a liberdade também de fugir da questão do modelo de programação. Então, a gente vai ter, inclusive, né, o Campeonato Paulista com a transmissão do futebol de mulheres, com a transmissão em diferentes plataformas ligadas ao jogo, né? O Passa-Bola, que é da NWB, jogos no próprio Desimpedidos também, além de outros canais ligados ao futebol de mulheres, porque já tem certo público de nicho, ainda que na casa da centena de milhares, que acompanham isso, e vai ser interessante para difundir o torneio. Então, eu avalio que a gente vai ter, né, com essa construção, com essas novas janelas, esse cuidado maior que a gente já vem vivenciando desde 2019, nesses produtos ligados, nesses programas mediáticos ligados ao futebol de mulheres, ainda que, do ponto de vista mais hegemônico, né, o paulista, enfim, né, como sempre, lidando um pouco melhor do que isso, com isso, há uma tendência a gente ter um crescimento desse programa midiático para não ter o interesse só de quem acompanha o futebol de mulheres, né? Mas que esse se torne, né, um programa que interesse a maior parte das pessoas, e aí isso gera um interesse maior de outros agentes, como é o próprio Grupo Globo, não só do ponto de vista de uma linha editorial, mas considerar que isso é relevante para a grade de programação, para que se tenha para que isso suba a audiência, né? Que é o caso do futebol masculino.
quando o futebol de mulheres chegar nesse nível, a gente vai ter um patamar mais próximo daquilo que o futebol masculino conseguiu construir ao longo de, se for futebol de clubes, ao longo de 40, 50 anos, né? Do ponto de vista de seleções, mais um pouquinho ainda. Então, é esse processo de construção que a gente está vendo se estruturar agora, e aí eu avalio que a partir de 2000, da próxima Copa do Mundo, né, em 2027, a gente vai ter um cenário ainda mais positivo e a gente vai conseguir ver, inclusive, esse cenário muito mais positivo com, talvez, aí é uma hipótese, de uma transição de futebol de mulheres para um meio termo, né? Ainda não ser algo, um programa midiático hegemônico de interesse de uma boa parcela da população, mas também não ser só algo de interesse do nicho ou interesse só porque é uma Copa do Mundo eu vou torcer pelo Brasil. Eu acho que é esse caminho que eu vejo a partir do que está sendo construído a partir de nesse momento, especialmente com essas janelas de interesse de outros agentes, e agentes interessantíssimos para a gente observar para a transmissão de futebol. Né? Falei da Casa TV, mas tem o canal Gold também, enfim, entre outros que vêm surgindo para tentar, considerando as próprias condições financeiras de produção, mas tentar, a partir das brechas deixadas por Disney, Warner Discovery, e no caso do Brasil, o Grupo Globo, mas a Paramount também ali, né, a partir dessa Amazon, enfim, a partir dessas brechas, de ter sempre ali uma quantidade de conteúdo para alimentar essas plataformas e que se tenha também, né, um processo que seja bem interessante para esses campeonatos periféricos. Você tem toda razão, sabe? Então, eu acho que a gente pode falar, para encerrar, tá? Queria falar um pouco dessa parte também, porque foram mudando, para você ver. Era mais uma transição em TV tradicional, para depois ter uma revolução em streaming, que foram bem, assim, remota no começo, depois com mais players, mesmo em um período que não teve muito futebol, que é aí que acabou acontecendo. Depois que voltou o futebol na pandemia, e foi mudando um pouco mais essa pulverização, e até depois de um tempo essa concentração em um único local do futebol internacional e de produtos às vezes, né, também. Mas é mais dessa parte de tipo como que foi essas mudanças, porque agora a nova tendência é um streaming aberto, você vai no YouTube e tem conteúdo gratuito lá com o canal Gold Casa TV. Você vê que de alguma maneira pode ver uma nova tendência, talvez, ou vai ser essa construção de streaming e também a TV convencional, assim, para continuar com essas transmissões mesmo, porque até o gasto com a TV paga e TV convencional é muito maior e não tem o mesmo retorno como no stream, talvez. Pronto. Aí é importante analisar cada mercado, né? Porque no caso brasileiro, a TV aberta tem muita penetração, né? Saíram recentemente os dados da TIC Domicílios Brasil 2022, né, que é do Núcleo Gestor de Internet, do Comitê Gestor da Internet do Brasil, que o maior acesso, o maior acesso à internet no Brasil é por mídias móveis, o segundo maior acesso, né, por celular especificamente, o segundo maior acesso é pela televisão. Então, primeiro questão de ser mais cômodo ver pela televisão do que pelo celular qualquer conteúdo audiovisual. Acho que isso acaba sendo um reflexo interessante de como você tem a importância de ter aplicativos, né, nas Smart TVs e tudo mais. E o Cantar Ibope, desde 2021, talvez, ou 2022, vem conseguindo medir se a TV está num aplicativo ou se está na TV aberta. Enfim, o que é que tu consegue perceber essas mudanças. Eu acho que isso acaba sendo interessante, porque mostra que a TV aberta ainda tem, né, uma audiência maior. Às vezes por uma questão de costume mesmo, né? Costume estabelecido historicamente em termos de consumo audiovisual, praticidade, enfim. Questões geracionais ligadas ao consumo, né? Quem pode pagar por algo por ter uma faixa de trabalho
maior, aquela coisa da geração neném, né, que nem trabalha e nem estuda, então vive com os pais, entre outras questões, né. Então, eu defendo que a gente tem constituído, eu acho que o Grupo Globo acaba as formas de atuação, né, as estratégias do Grupo Globo reforçam muito isso, que a gente pensar do ponto de vista convergente, né, quem tem uma convergência desde os anos 2000, das indústrias de radiodifusão, né, televisão especialmente, TV aberta, fechada, enfim, de telecomunicações, que possibilitam novas formas de transmissão, e de internet, tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista de transmissão, de conteúdo, que os agentes passam a pensar nessas múltiplas janelas. Então, a TV aberta ainda é muito relevante, no que o acordo para o próximo ciclo da Champions League está travado, porque a Warner Discovery, mais uma vez, conseguiu fechar todo o pacote, dessa vez com exclusividade em qualquer mídia, né, do que se comenta, né, comentam os jornalistas especializados nesse mercado, mas que os patrocinadores não querem ficar restritos ao acesso pago, né, seja TV fechada, né, TNT, especialmente, ou pelo HBO Max, porque isso acaba restringindo bastante em termos de visibilidade. Então, eles querem ter a TV aberta para isso, e isso já foi um problema quando se migrou para o Facebook Watch, mesmo sendo uma transmissão gratuita, enfim, ainda que tivesse a plataforma do Facebook fosse extremamente complicada em termos de manutenção de transmissão para algo ao vivo. E aí já houve pressão em outro momento, e aí agora está travado, acho que há uns 3 ou 4 meses, o resultado, por conta disso, porque eles estão tentando negociar com a Warner Discovery para liberar pelo menos um jogo para TV aberta, né, para ter maior visibilidade. E aí isso é relevante a gente apontar, né? A TV aberta ainda é, no caso brasileiro, diferentemente, por exemplo, do argentino, que acho que desde os anos 90 já tinha 85% de imersão da TV fechada por lá, que é o modelo mesmo de TV aberta, né? TV fechada nunca chegou nisso, o sistema de pagamento, pela pulverização, tem um problema ligado ao acesso financeiro, então não dá para ficar só nelas. E uma outra questão, você citou o caso da Itália, né, que tem um modelo de divisão territorial norte-sul muito forte, né, socioeconomicamente. Até a gente vê todo o rancor napolitano para os de cima, né, para Milão, Turim, enfim, especialmente, porque, e você falou também, né, da coisa da transmissão do streaming, aqui no Brasil a gente precisa considerar as diferenças de acesso pela internet. Aqui é uma questão que talvez o 5G ajude, mas o 5G vai se expandir para os rincões do Brasil aos poucos, né? Eu trabalho em Santana do Ipanema, sertão alagoano, e lá a previsão do 5G é para 2027, no planejamento desenvolvido pela Anatel, Ministério das Comunicações, enfim, Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, assim, você tem uma diferença muito grande, e fora as questões de delay, enfim, né, entre outras coisas da transmissão, que fazem com que a transmissão pela TV seja ideal para a gente não causar no consumo a diferença daquele momento do gol, enfim, entre outras coisas, né? A Cazé TV conseguiu diminuir um pouquinho na Copa do Mundo de Futebol de Mulheres em relação à TV aberta, por ser, enfim, um player quase que da FIFA para a transmissão disso. Imagino que ela transmitindo o Campeonato Paulista, ela possa ali tentar uma solução para jogar o sinal para a TV aberta um pouquinho depois, para tentar chegar mais perto em relação ao streaming, além de questões tecnológicas que avançam com o tempo. Então é necessário ter certo cuidado nesse cenário, né, de jogar a TV aberta fora, porque ainda é uma plataforma extremamente relevante do ponto de vista de consumo brasileiro, e também porque a geração que mal assiste televisão ainda é uma geração que vai estar ali até os seus 25 anos, e que aí tem os dados estatísticos, né, da TIC Domicílios, que podem ajudar a compreender isso, né, os dados da PNAD contínua também do IBGE, que tem limitação de aquisição de conteúdo pago por conta disso. E aí eu fecho com um exemplo, a gente fez uma pesquisa de opinião, né, sem controle estatístico por classe social nem nada, né, foi por amostragem aleatória, teve a resposta de mais de 300 pessoas, e a gente recortou em relação ao Campeonato Alagoano, de quem torcia para clubes em Alagoas, ficou em 281 a resposta, se não me falha a memória agora,
E foi curioso, porque a gente colocou uma pergunta para saber como as respondentes tinham acompanhado o Campeonato Alagoano deste ano, 2023. Teve transmissão da DAZN, Nosso Futebol, Band na TV aberta, a gente incluiu o rádio também nisso. Aí o YouTube, por conta dos jogos que não iam para as plataformas, para a FAF TV, e a população mais jovem, até os 20 anos, consumia, obviamente, menos rádio, em comparação às classes que a gente separou, as faixas etárias seguintes. Mas quando se tratava de internet, elas consumiam pouco as plataformas pagas e muito o que a gente colocou na lista como transmissão clandestina da internet. A transmissão pirata, que era reproduzida, aquela que é na diagonal, torta, enfim. Porque nisso entra, primeiro, né, a questão de possibilidade de pagamento, né, por questões de trabalho, enfim, né, de como as gerações mais novas talvez tenham mais dificuldade para trabalho fixo do que as posteriores. E tem também a questão de ter que ver jogo em tanta plataforma diferente que exige um pagamento muito maior. Então, dependendo do clube, pegar o Fortaleza, né? Você tinha que ter, se você não tivesse assinatura da Sky, DirecTV ou DirecTV Go, ou não assinar o DirecTV Go para isso, que é caríssimo, para ver a Copa do Nordeste, você tinha que pagar por jogo R$ 10 no OneFootball. Aí, acho que o Campeonato Cearense foi tudo YouTube e TV aberta, beleza, mas o Campeonato Alagoano teve jogo por plataforma ainda que fosse pago. Foi transmitido na DAZN, né, para pegar os estaduais. Copa do Brasil tem alguns jogos no Premier, né, outros espalhados. Aí você vai Sul-Americana, é Paramount Plus. Você vai Brasileiro Série A, transmissão do Premier. Você vai para Libertadores, enquanto Fortaleza jogou na Libertadores. Poderia ter, normalmente você tinha que ter o Paramount Plus também, ou ESPN. Né? E eu falei Copa do Nordeste, ainda teve ESPN, né, transmitindo também. Então, assim, você acaba tendo que assinar um monte de plataforma, e aí isso dificulta muito, não à toa que hoje você vai entrar em qualquer site ligado à cobertura esportiva, do mais profissional ao menos, a questão de onde o jogo vai ser transmitido é algo relevante para a audiência, a ponto da Globo, quando coloca lá aquele perfil, veja onde assistir o jogo e as informações do jogo do dia, coloca lá até quando é transmitido por uma plataforma concorrente, porque isso atrai o público, porque hoje a gente não sabe, às vezes a gente tem dúvida onde o jogo vai ser transmitido. Então, é um conjunto de coisas que talvez daqui a 7 anos, sei lá, a gente tenha um cenário diferente, porque essa geração vai crescendo, vai trabalhando e vai empurrando a geração anterior, as gerações anteriores no quesito idade, e também vão se adaptando às novas tecnologias, enfim, esse novo cenário. Mas a gente precisa, inclusive, tratar da educação midiática para pensar nessa pulverização de janelas de transmissão, a gente precisa pensar nas questões econômicas, né, de possibilidade de acesso sob forma de pagamento, e precisa pensar em questões estruturais, porque o Brasil é um país imenso, e há questões específicas de conectividade. Hoje eu falo isso em quem viaja e não consegue fazer reunião nas tardes de segunda-feira e nas manhãs de quarta-feira, quando eu viajo, porque tem lugar que não tem nem tecnologia de transmissão celular. Enfim, grandes latifúndios de cana-de-açúcar, para ficar no caso de Alagoas. Então, imagina ter uma conexão adequada para você acompanhar. Né? Então, essas condições precisam, esses 3 fatores precisam ser considerados ainda, né? Não significa que isso não pode mudar, especialmente com o 5G e com a promessa de se impor às empresas de internet, para que onde não tem nem o 4G, para que esse processo seja migrado, né? Para que as pessoas consigam, nesses anos, aí é um problema de regulação, né? De fiscalização dos agentes adequados, mas, por enquanto, considerando que o futebol é algo de interesse social relevante, é necessário que ainda tenha na TV aberta algum tipo de conteúdo, né? Especialmente os conteúdos mais relevantes para isso. E mesmo quando tem no YouTube, a gente acaba tendo que se adaptar, né? O mesmo tiro notificação de gols e de resultados de eventos, né? Não acompanho minuto a minuto, fiz isso no Pan-Americano, para não levar o spoiler, porque há uma diferença considerável ainda da transmissão para aquilo que acontece por um problema puramente ainda infraestrutural, né? Ainda de ordem técnica. Nossa, tudo tem tantos fatores que também mudou muito durante o tempo. Você vê, né, que a Globo mudou todo seu pensamento para lidar com
o esporte dessa maneira, e também a questão de fragmentação é cada vez mais real, até porque para 2024 já tem mudanças também, porque alguns campeonatos vão encerrar contratos, tem que renegociar, pelo menos no Ceará eu tinha visto um negócio assim, né, da TV Cidade lá da TV aberta, querer cancelar o contrato anterior para tentar renegociar e pagar menos. E aí fica essa indecisão, até contratos que foram feitos de um ano que não foram revelados também, que as federações vão ter que buscar uma nova forma também para conseguir transmitir os jogos que estavam transmitindo antes. É toda uma revolução que cada dia mais está passando, e cada dia mais também vê uma coisa diferente, né? Você fala das eliminatórias africanas da Casa TV, então você vê que uma plataforma vai para muitos lugares para ver como é que está a questão do público e como esse produto vai ser consumido e impactado também, né? Isso, exatamente, né? Do quanto. E é isso, acho que o principal que eu falo há alguns anos, acho que a gente está saindo, inclusive, disso, mas a gente está numa transição de estrutura de mercado, né? Do ponto de vista mais macro. A gente consegue observar agora em 2023, especialmente, quais são os agentes que continuam, né? Então, o Grupo Globo continua, a ESPN nem se fala, né? Porque precisa preencher de conteúdo Star Plus, a Warner Discovery entre idas e vindas, porque já foi, era separado, aí a TNT comprou, aí agora repassou para ser uma fusão com a Discovery, enfim. Entre idas e vindas está ali, né? Consegue ter o conteúdo premium dela, que é a Liga dos Campeões masculino. Tive veio a entrada de outros agentes, como a Prime Video, né, da Amazon, que é a do Twitch também, então ela está ali em 2 lugares ao mesmo tempo. Consegue ver o YouTube como um agente que mais de local para transmitir um campeonato do que necessariamente o agente que vai disputar direitos, ainda que tem ali os do Paulista, e ver esses novos agentes ligados à internet, que é Cazé TV e a Gold, especialmente, né? Cazé TV com ação muito direcionada com a Live Mode, por isso se beneficia disso, entrando nesse mercado e tentando preencher uma espécie de grade de canal esportivo, né? Por isso que ela vai procurou o Pan-Americano, que foi para ela bom, né? Ainda que proporcionalmente resultados bem inferiores aos de futebol. Tem os campeonatos de base, tem agora as eliminatórias africanas, porque a ideia é de se constituir na memória de nós, torcedoras e torcedores, e apaixonados por futebol, como um espaço que transmite esporte. Para que para no futuro, né, ter mais esse costume, né? Porque há uma tendência ainda a gente procurar Globo, Sport TV, ESPN, e aí depois a gente vai procurar nos outros, né, ver as alternativas. Então isso é bem interessante de observar, porque é uma estratégia para se colocar nessa estrutura, né, nessa nova estrutura que, na minha visão agora, né, só agora em 2023, a gente consegue ver um processo de acomodação, né? Porque o mercado ele muda com o tempo, o capitalismo muda, e aí nos últimos anos a gente viu idas e vindas, estratégias mais acirradas, outras mais arriscadas, outras menos, a gente dando um passo atrás, outro dando 5 à frente, enfim, né? Agora a gente consegue ver meio que um cenário que aparentemente ele vai estar mais horizontalizado, né? Você consegue ver quem é quem, enfim, em quais plataformas, qual é a aposta em cada uma delas para os agentes que atuam em plataformas diferentes, para aquele que atua só numa, como é que faz, né? Quais as parcerias estabelecidas pontualmente, porque é algo necessário, enfim, né? Você consegue ver uma estrutura mais que vai se direcionando para o que é possível, para algo mais fixo do que o que a gente viveu ali naquela correria de 2020 até o ano passado ainda sob efeitos da pandemia.